Salve, salve, povo da cultura! Eu sou a Meire de Origem. Está começando mais um episódio do CT na Cultura. Hoje vamos falar sobre saúde mental por uma perspectiva pouco conhecida do grande público, a de quem convive diariamente com esse universo, acolhendo pessoas, escutando histórias e aprendendo com elas. Nosso convidado atua há mais de 6 anos no Hospital Psiquiátrico de São José dos Campos, Francisca Júlia, é estudante de psicologia, terapeuta emocional, palestrante e escritor. Foi justamente da convivência com pacientes, profissionais e das reflexões que nasceram durante essa caminhada que surgiu o seu primeiro livro, O Lado Oculto da Psiquiatria, uma obra que convida o leitor a olhar para a saúde mental com mais humanidade, sensibilidade e empatia. Então, sem mais delongas, seja muito bem-vindo, Kelton Augusto Moreira da Silva. E aí, você tá bem? Olá, estou bem. Primeiramente, obrigado pelo convite. Falar sobre saúde mental é uma coisa que eu amo muito, é a minha paixão, é a minha vida, é a minha vivência. Falar sobre uma saúde mental é muito importante em uma sociedade que está tão doente em questão à rede social, aquela sociedade que tanto se compara, que tanto se cobra. E muito obrigado por poder transmitir essa informação para muita gente. É isso, olha, uma gratidão enorme por você ter aberto sua agenda para vir conversar com a gente. Eu quero aproveitar também o espaço aqui e mandar um beijão para minha amiga Aline Reis, que fez essa mediação, essa ponte aqui para a gente estar batendo esse papo. Fiquei muito feliz de conhecer a sua trajetória, né? E mais do que isso, de ver também esse livro que é tão importante, que me toca em diversos lugares, também me atravessa muito, uma vez que eu sou artista e artista é atravessado por questões pelas mais diversas questões desse mundo da saúde mental. Então, obrigada mais uma vez, tanto pelo livro, mas também por abrir a sua agenda e vir conversar com a gente. Eu vou pedir para a Shirley rodar a vinheta para a gente e a gente volta para bater esse papo, certo? Certo. Shirley, pode rodar para a gente. Rádio CT apresenta CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. CT na Cultura é uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial aqui em São José dos Campos. No episódio de hoje, nós estamos recebendo o Kelton Augusto Moreira da Silva, ele que é terapeuta emocional, estudante de psicologia e autor do livro O Lado Oculto da Psiquiatria, ele que também trabalha já há mais de 6 anos aí na área, lá no Hospital Francisca Júlia, que é conhecido de muita gente aqui em São José dos Campos. E aí, para começar essa troca, Kelton, você costuma dizer que trabalhar no Hospital Francisca Júlia foi muito mais do que encontrar uma profissão, foi encontrar uma missão. Como que nasceu esse interesse pela psiquiatria ainda tão jovem e de que forma essa experiência transformou a sua forma de enxergar as pessoas, o mundo e de se relacionar com elas? A saúde mental, para mim, não é somente um trabalho, é uma missão de vida. Essa missão de vida veio desde pequeno. Desde pequeno eu sempre tive vontade de cuidar de muitas pessoas. Não simplesmente cuidar como cuidar de uma ferida carnal, mas também de uma forma emocional. Quando eu era adolescente, eu sempre me questionava. Muitas pessoas, bem mais velhas, sempre me procuravam para desabafar, falar algo. E eu sempre me questionei, mas eu sou tão novo, eu não tenho essa experiência de vida. Aí, com o tempo, eu iniciei meu curso na área da enfermagem. Foi lá onde eu conheci a saúde mental, a psiquiatria. Teve um professor que ele falou tão bem da saúde mental. Por isso que é muito importante a forma como você fala sobre um assunto, a forma como você passa para as pessoas, é a forma que vão se encantar ou não. E durante o curso, eu pude entender que saúde mental vai muito mais além dos filmes que eu assisti, vai muito além da leitura que eu li, vai muito além dos documentários, vai muito mais além do que a gente imagina. E pela forma que ele se expressou para mim, eu falei: peraí, além desse paciente, do diagnóstico, da situação, eu quero conhecer agora quem é o João.
Quem que é o João professor? Quem que é o Pedro, quem é o Pedro médico? Quem que é a Emília mãe? Eu quero conhecer o sentimento dessas pessoas, não somente aquilo que a gente está acostumado a ver, medicação, o paciente entra em surto, pelo contrário, eu quis conhecer o outro lado. Durante o curso, eu tive muita vontade, sabe, em trabalhar em um hospital psiquiátrico. E o Francisco Ajuri foi uma grande referência para mim nesse cuidado. Não porque eu visitei de uma certa forma, porque é uma referência na cidade, o hospital. E foi durante esse percurso que eu sonhei bastante em fazer estágio no Francisca Júlia. O que aconteceu? Eu não fiz estágio no Francisca Júlia, eu fiz estágio em outro hospital psiquiátrico. E o meu amor pelo Francisca Júlia ainda, sabe, ficou aflorado. Quero conhecer, eu preciso conhecer. Eu me formei, o primeiro lugar que me convidou para trabalhar foi o Francisca Júlia. Depois que eu entrei no Francisca Júlia, vieram muitos convites, mas eu já estava onde eu queria. Eu já estava começando a realizar essa missão, realizar essa vontade, esse sonho. E quando eu entrei no hospital, como qualquer outra pessoa, eu entrei com medo. Medo de apanhar, medo de alguém grudar no meu pescoço, me apertar, ou fazer alguma coisa. Sabe aquele medo que a gente tem quando vai assistir uma série sobre saúde mental, sobre um filme? É aquele medo que eu estava Tal sentindo do naquele momento. preconceito, né? Que a gente vai formando uma ideia. Aham. Isso, exatamente. Eu cheguei naquele ambiente, não era nada daquilo que eu imaginei. Pelo contrário, eu fui muito acolhido pelos pacientes, porque assim, eu era muito novo, né? Uma pessoa nova no trabalho, nunca trabalhou, então eu era uma atração naquele momento. Na verdade, eles eram atração para mim e eu era atração também, algo novo, algo diferente, né? E naquele cuidado, aquele medo que eu tinha sumiu no primeiro momento, porque eu pude entender. E com o tempo comecei a refletir, nossa, eu não sabia o que me esperava no hospital. Eu já vi muitos relatos de pacientes, não eles contando, mas pessoas contando, e mesmo assim, eu falei, não, eu tenho que conhecer. É o que eu digo, a gente tem que enfrentar desafios, é, abrir a porta. O que tem lá atrás? Será que é somente um preconceito? Por que o preconceito? Porque eu já ouvi falar, mas e quando eu entro, o que acontece? Será que a realidade muda? O que de fato acontece? E nesse caminho no hospital, eu pude perceber uma realidade diferente. Como eu te falei, durante o curso, eu queria conhecer quem que era o Pedro, professor. Quando eu falo Pedro, professor, eu não falo em questão da faculdade. Porque eu aprendi, eu entendi que, independentemente da formação deles, de academia, de enfim, cada um tem um potencial. No hospital, eu aprendi com professores sobre arte. Eu recebo muitos desenhos, eu tenho desenhos, os traços, sabe? Aqueles traços diferentes, aquela figura diferente. E isso me encantou cada vez mais. Quando eu falo, eu fico até emocionado. Até nas minhas palestras, as pessoas, nossa, Kelto, você chora. Não é que eu choro, eu falo com verdade, sabe? Eu falo como Amor, né? alguém, não só como alguém, mas com o Kelton que passeia no corredor, com o Kelton que está sempre lá, o Kelton que enxerga. Então, a partir desse momento, eu não sou mais aquele Kelton que ouviu falar, mas o Kelton que sabe o que acontece e, através do livro, O Lado Oculto da Psiquiatria, vai levar muitas pessoas pelos corredores do hospital e tirar aquela ideia. O que será que está acontecendo lá? Todos vão conhecer, porque o Kelton está lá até hoje, presenciando, e o Kelton é muito grato aos pacientes, porque através dos pacientes eu pude me desafiar. Como assim? Eu pude me conhecer ainda mais. Durante a adolescência, eu até comento bastante, eu passei por conflitos na minha vida. Situações que eu pensei que não teria jeito, que eu só chorava, ficava angustiado. Mas a partir do momento que eu comecei a trocar minha vivência com os pacientes, eles começaram a transmitir para mim também, eu pude me curar. Eu quase entrei numa depressão profunda. A partir do momento que eu entrei no hospital, comecei a trabalhar, cuidar dos pacientes, eu fui cuidado também. Eu falo uma coisa, a gente tem aquela mania, o profissional vai cuidar. Não, a gente é cuidado também. E hoje eu estou aqui como testemunha, eu estou bem, eu estou Sim. feliz, não estou com depressão, não entrei numa depressão profunda, pelo contrário. Eu pude me encontrar, por isso que eu falo que a saúde mental não é simplesmente um trabalho, mas é a minha vida. E quando você se encontra em algo, tudo muda na sua vida. E por isso que eu bato no peito e eu falo, saúde mental é vida, saúde mental corre no meu coração, corre na minha veia, saúde mental escorre por todo o meu corpo. E é sobre saúde mental que eu vou morrer falando e vou lutar
e estou lutando até hoje pela saúde mental, não somente dos meus pacientes, mas pela saúde mental da nossa população que tanto se cobra, né? Que tanto se questiona em questão às redes Maravilha. sociais, em questão ao outro. Incrível, Kelton. Incrível mesmo, assim. Obrigada por compartilhar com a gente essa história toda. Riquelto, maravilhoso. E você também conta que escrever sempre foi uma maneira de tornar a vida mais leve. Em que momento essas suas trajetórias, a escrita e a vivência no hospital se encontraram e deram origem ao livro O Lado Oculto da Psiquiatria, que inclusive você está aí com, né, com o banner aí do seu lado. Conta pra gente. Quando que foi que aconteceu, que deu essa virada de chave? Sim, a escrita, ela é uma forma de eu me curar de muitas situações na vida. Não somente eu, mas eu acredito que muita gente. É, Durante todo o período na minha adolescência, na minha infância, eu sempre passei por questões, como todo mundo passa, medo, indecisões, e a maneira que eu encontrei para poder aliviar essa dor, aliviar essa ansiedade, foi escrevendo. E toda vez que eu escrevia um roteiro de alguma coisa, de algo que eu presenciava, aquilo me deixava muito feliz, muito tranquilo, muito calmo, sabe? Porque assim, é diferente de eu contar para alguém aquilo que eu estou passando. Eu estava conversando com o caderno, escrevendo, e eu sempre marquei data. E sempre passou anos e tempo, meses, eu tenho mania de ler. Eu tenho cartinhas aqui que eu fiz para mim mesmo, no futuro, não sei o quê. Eu tinha 20 aninhos, e caraca, e eu. A forma de escrever é diferente, sabe? Incrível. A forma de pensar é diferente. Então, como a escrita sempre me ajudou a aliviar dessa dor, e também recordar momentos que talvez a gente esquece com o dia a dia, mas quando você pega, você lê. Eu tenho cadernos aqui guardados, esses dias, foi até semana passada. Eu fui olhar, tava apagada as letras, eu não entendi o que aconteceu, sumiu, eu joguei fora, sabe? Falei, caraca, provavelmente era um momento muito importante para mim, né? E eu peguei essa questão da saúde mental, porque assim, os pacientes, muitas das vezes, eles demonstram o que estão sentindo chorando, gritando, ou muitos também escrevem, sabe que interessante? Só que a maioria acabam desenhando ao invés de escrever. E eles também se sentem aliviados. Eu falei, por que eu não posso fazer essa junção da escrita do Kelto de muitos anos, que está guardado, e com o relato deles, com aquilo que eles falam para mim? Aí eu sempre peguei os relatos, escrevi o que me contava, momentos que marcaram muito a minha vida enquanto eu conversava, e deixei registrado. Aí, quando foi esse ano, eu recebi uma proposta. Kel, tu quer escrever um livro? Aí eu falei, mas escrever um livro? Eu nunca pensei nisso. Falei, pronto, vou pegar tudo aquilo que eu já escrevi, toda aquela minha vivência que eu tenho, peguei, coloquei no papel, coloquei a ordem, escrevi reflexões. Então não foi tão difícil, mas foi difícil, porque escrever um livro não é tão simples assim, né? Porque você Fato. tem um, você precisa ter um cuidado naquilo que você vai tentar passar para o leitor. Claro, você passa algo, tem gente que entende diferente, mas assim, eu sou responsável por grande parte também. O que eu quero causar com essa leitura? O que eu quero causar de impacto? Não? Então, eu juntei essa questão de escrever desde a adolescência com o hospital como experiência, sem imaginar que um dia eu iria escrever. E isso está sendo algo muito poderoso na vida das pessoas. Muitas pessoas, nossa, Kelto, obrigado pelo livro, obrigado pela leitura. Até os pacientes estão sabendo, porque eu quero ler, obrigado por me dar E, voz. vo- Essa é a minha e vo- intenção. e você se imaginava hoje estar nesse lugar de escritor? Porque hoje você, além, né, de todas essas funções que você já acumula aí, né, essa bagagem toda de vida e de profissão, você também é escritor, né? Você se imaginou na literatura um dia? Então, eu nunca me imaginei. E assim, mês passado foi o lançamento. Eu fui atrás, convidei o pessoal. O lançamento teve muita gente, muita gente. A minha preocupação maior foi em as pessoas ficarem acomodadas, né? Porque eu falo tanto em empatia, em cuidado, imagina um evento lotado, pessoas todo no chão ou algo do tipo. Eu me preocupo muito assim com o bem-estar das pessoas, como vão estar, como que eu vou receber elas. E assim, encheu, foi muita gente e conseguiram cadeira de última hora, todo mundo sentado, foram, nossa, centenas de pessoas, muitas pessoas, e foi emocionante. E assim, eu não imaginei o pós.
livro, pós-livro que eu falo assim, após escrita, eu não imaginava a repercussão, e tá dando muita repercussão, da entrevista no SBT, na Jovem Pan, no Pelo Bem de São José. Amanhã também vou dar entrevista em um jornal bem conhecido aqui na cidade, e assim vai. E o legal disso tudo, que eu nunca imaginei, e eu tô gostando desse momento, sabe? Eu tô vivendo esse momento como se eu tivesse planejado há anos, porque tá tudo bem organizado, tá tudo acontecendo de uma forma natural, sei que eu tenho que gritar, pedir, gente, ouça minha voz, compre o meu livro, não. Pelo contrário, é tão natural. Tem pessoas de longe que mandam mensagem, como você tem meu contato? Isso não importa, né? O importante é a mensagem que ela está recebendo. E assim, Que eu tô amando demais, esse momento. Aí o que pessoal me pergunta, demais. Kel, tá preparado para o próximo? Eu nem penso nisso. Primeiro eu tenho que passar essa mensagem que está aqui no livro, eu tenho que alcançar. Assim, eu sou muito ousado. Eu não quero milhares, eu quero milhões de pessoas, porque milhões de pessoas precisam ler esse livro. E eu tenho certeza, vai estar registrado aqui daqui a um tempo, esse livro vai ser best-seller, vai vender muito livro. Eu acredito nisso, porque assim, não é uma luta do Kelton, é uma luta dos meus pacientes, é uma luta para poder trazer igualdade para as pessoas. O Kelton, quando se machuca alguma coisa, as pessoas falam, Kelton, toma um remédio, você está bem? E por que quando uma paciente entra em surto, ninguém se importa? Eu digo o pessoal da sociedade, se importam de uma É certa forma, isso. tem medo do paciente, rotulam ele doido, louco. Por que se eu me quebrar aqui, eu tenho cuidado? Por que quando eles surtam, as pessoas se afastam? Eu quero humanizar as pessoas. Peraí, o João tá gritando lá, o João quer ser ouvido. E tem uma frase que um paciente me abordou no corredor e falou assim, Kelton, eu só quero ser ouvido. Quando ele me falou aquela frase, eu só falei, mas ele está sendo ouvido por mim. Aí ele explicou, não, Kelton, eu quero que as pessoas ouçam o que eu sou de verdade. Não somente a doença, não somente a medicação, mas eu quero que fale de mim. Eu dei voz para ele, não somente para ele, mas Ai, para que muito, para lindo, todos os Kelton. pacientes que eu não conheci, aqueles que sofreram também. É uma voz, não é simplesmente Uma um livro. voz. São lágrimas e vozes que pedem socorro para ser ouvidas e serem respeitadas também, né? Que lindo isso. E eu quero ler um pequeno trecho aqui do capítulo 20, que é o Perfeito. fantasma do plantão noturno, que você diz: Mas quando a noite chega, algo muda. Não é algo fácil de explicar. Talvez seja o silêncio, talvez seja a iluminação mais fraca, ou talvez seja apenas a imaginação humana fazendo aquilo que faz de melhor, preencher os vazios com histórias. Esse trecho é muito bonito porque desperta imagens, emoções em quem lê. Essa imaginação foi justamente o que deu asas à escrita do livro, ou existe também um convite para que o leitor perceba que muitas vezes nossos maiores fantasmas estão dentro de nós? Que legal, nossa, estou muito feliz porque você foi pontualmente nesse capítulo de tantos, né? Vale ressaltar que cada capítulo são histórias reais que eu presenciei também. E lembrando que tem 3 capítulos, o 2, o 3 e o 4, que é a gerente do Hospital, a Tânia, fez participação, ela emprestou o conhecimento dela, situações que ela presenciou, são mais de 20 anos de saúde mental, experiência também. E em questão aos fantasmas, o plantão noturno, foi um fato eu dou risada hoje, sabe? Envolve um paciente muito querido e essa história aconteceu de fato mesmo. E eu narrei, eu escrevi, eu sou muito detalhista, dei detalhes de tudo que aconteceu. E eu deixo um convite para o leitor. Que fantasma é esse? O que será? Será que realmente existe fantasmas à noite? Porque tem uma teoria, né? A noite é diferente, o clima é diferente, o ar é diferente, as pessoas são diferentes, o cansaço bate, o clima bate. O que será que tem nessa história? Eu te convido a ler, é você que está ouvindo, o que será que está escrito? Como eu falei, é algo real, não é algo inventado. Bora conhecer esse capítulo que tá muito legal. Eu dou risada, porque assim, eu vou Muito te dar um spoiler maravilhoso. aqui. Esse paciente, ele me deu uma lição. Sabe que ele deixou claro, Kel, nem tudo que a gente acha que está ouvindo, de fato é aquilo. A nossa imaginação vai muito mais além, sabe? E é isso. Eu vou deixar para o leitor acompanhar, descobrir, tá muito legal esse Ai, capítulo. e é incrível que assim, você nasceu para isso, tanto que
Você fala muito bem, né? Você tem uma ótima oralidade, assim, e claro, fala com muita paixão, né? Porque dá para notar que você é Obrigado. apaixonado por isso, né? Que tem um amor mesmo Eu tô envolvido quase na chorando, eu sinto de bem, profissão. assim, nas Cara, e entrevistas. eu tô emocionada junto, que assim. É, eu me seguro muito na entrevista para não chorar, porque senão o pessoal vai focar muito no meu choro e não vai focar na palavra. Mas nas minhas palestras eu choro muito, que nem criança, porque assim, gente, eu me encontrei. Seria tão bom se todo mundo se encontrasse no trabalho, em algum lugar. Eu me encontrei na saúde mental que grita. E eu vou falar novamente. Daqui a um tempo a ser best-seller, milhões de pessoas vão se emocionar comigo também. Vão mudar a forma de pensar, sabe? E tô emocionado. É Ai, isso, é essa é a minha isso. vida. E ó, para você que está assistindo a gente, que está do outro lado da telinha aí, se eu fosse você, eu já ia seguir o Kelton, já ia fazer contato com o Kelton agora, porque depois que virar best-seller, você vai poder fazer contato, só que você vai poder falar assim: olha, eu estava lá desde o começo, eu estava lá quando tudo começou. Então siga o Kelton. A produção Shirley está colocando aqui no rodapé do vídeo as redes sociais dele, as nossas também. Então, vai lá seguir. Se não der tempo de tomar nota agora, vai ficar também na descrição desse vídeo. Então, acabando aqui, vai lá, faça esse trabalhinho de casa. E se você também faz parte de alguma ONG, organização, espaço, enfim. Chama o Kelto, porque além do livro que ele pode estar expondo no seu evento, no seu projeto, também ele faz a palestra. Então, enfim, tem muito campo aí para o Kelton estar atuando com a gente, certo, Kelton? Certo. Bom, agora, eu queria que você falasse pra gente. E, gente, ó, aproveita e segue a gente aqui também. Se inscreve no nosso canal se não for inscrito, viu? Por favor, trabalho de casa aí também. Kelton, quem nunca entrou num hospital psiquiátrico costuma construir referências por filmes? Você até chegou a falar disso aqui, séries, notícias, que muitas vezes reforçam os preconceitos, os tais preconceitos que a gente vinha falando, né? Depois de tantos anos trabalhando nesse ambiente, o que que você gostaria que as pessoas entendessem sobre a realidade da saúde mental e sobre quem passa por esse tipo de tratamento? Até uma mensagem. Eu sempre falo, a saúde mental, o hospital psiquiátrico é o maior teatro que existe. Quando eu falo de teatro, não estou falando que eles estão fingindo alguma coisa, que estão interpretando alguma coisa. Mas quando eles choram, é de verdade. Quando eles brincam, é de verdade. Quando eu tô até com o cabelo desarrumado no plantão, eles falam: Nossa, Kel, tá bagunçado esse cabelo, eu tenho que arrumar essa questão. E quando eles falam que são uma celebridade, muitos pacientes falam: Nossa, eu sou uma celebridade. E eles interpretam de uma certa forma, com tanta verdade. É por isso que eu falo que a saúde mental é o maior teatro. Quando ela fala: Eu sou o presidente Lula, ela atua melhor que o Lula. Eu sou não sei quem, ela atua melhor ainda. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Que quando vocês sonharem referente a algo, acredite. Bote confiança naquilo. Se for chorar, chora de verdade. Se for para chorar, não guarda o choro, não, porque quando você guarda o choro, quando você não expõe para fora, isso se torna um trauma para você. E muitas das vezes é muito difícil tratar. Mas quando você vive a vida de verdade, como um teatro, não um teatro de que você está inventando alguma coisa, pelo contrário, mas um teatro que você seja de fato aquilo que você sonha em ver. Muitas pessoas falam: eu sonho em ver um mundo melhor. Seja melhor ao sonhar, seja melhor ao falar, seja melhor ao cuidar das pessoas. E um outro recado que eu falo para vocês: não sofra sozinho, não chore. Tem um contato do CVV que é 188. O contato é 24 horas. E eu tenho um convite para vocês. Seja a voz também. Seja a voz do Lucas, do Pedro, do Luciano, da Antônia, da Jéssica. Compartilhe essa mensagem. Essa luta não é somente minha, não é somente do meu paciente. É de todo mundo. É de toda uma sociedade. Ai, que coisa mais linda! Que honra! A gente está chegando no final aqui. Hoje a gente está recebendo o Kelton Augusto Moreira da Silva, que é terapeuta emocional, estudante de psicologia e autor desse livro aí, ó. Próximo best-seller, tá, gente? Que é o lado oculto da psiquiatria. Então, assim, a gente está deixando as redes sociais dele aqui
na descrição desse vídeo. E antes da gente encerrar, eu queria que você falasse para gente, Kelton. Hoje você também atua como terapeuta emocional e palestrante. Na sua visão, a gente, né, nós, de modo geral, a sociedade em si, nós estamos aprendendo a falar mais sobre saúde mental ou ainda existe muito medo, vergonha e desinformação quando o assunto é pedir ajuda? Evoluímos muito, muito. Antigamente, as pessoas escondiam que tomava sertralina, essas medicações. Hoje em dia, em toda roda de conversa, as pessoas elas expõem, nossa, eu tomo isso, eu tomo aquilo, e elas encaram isso não como uma punição da vida. Elas encaram isso como, eu preciso de ajuda, então eu tenho que me cuidar. Elas entendem, elas estão entendendo, então evoluiu muito, mas tem muito mais que melhorar. Existem pessoas ainda que estão retraídas em questões, mas do tempo que eu comecei meu curso, que eu entrei no hospital e hoje que eu olho a sociedade, que eu estou com as pessoas, das minhas palestras, porque assim, além de eu falar, eu escuto também as pessoas e elas entregam de uma forma diferente daquilo que entregavam há 7 anos atrás. Então elas estão mais abertas, elas estão conhecendo mais. Por mais que a rede social está dominando muita gente, sabe que a rede social, mas a rede social acaba trazendo assuntos sobre saúde mental também, sabe? Então eu acredito que evoluiu bastante, mas tem muito mais que evoluir. Eu digo que vai ter evoluído 100% quando as pessoas de fato elas deixarem, né, esse lado da rede social e focar mais no eu, no agora, no hoje. E aproveitar, né, olhar para o céu de uma forma diferente, perceber aquilo que a gente não percebe na correria, olhar para o céu, nossa, hoje está diferente o céu, a cor, o sol está mais radiante, a noite, a estrela, sabe? É isso que eu espero. Mas eu acredito sim que melhoramos muito, não por conta do Kelton, mas por conta de todo mundo que faz parte dessa sociedade e também por aqueles pacientes que morreram há muito tempo, porque antigamente a saúde mental era um açougue. As pessoas eram internadas para serem punidas, maltratadas, cobradas. Você é um lixo, você não presta. Hoje não. Hoje tem humanidade, tem humanização. Hoje, pelo contrário, ela tem voz. E também eu sou grato aos pacientes que sofreram. Não que estou feliz que eles sofreram, mas porque eles deram voz também. Eles foram persistentes até que alguém denunciou e teve essa reforma também. E eu acredito sim que como teve essa reforma, as pessoas também vão ter essa reforma de fato e vão entender o que é a saúde mental. Demais, que demais. Parabéns pelo trabalho, Kelton. Que importante, como eu falei para você, sou muito atravessada por essas questões, até porque hoje é, como dizem, né? Quem não está aí passando num um psiquiatra, psicólogo, ou tomando um remédio, alguma coisa, está vivendo essa geração errada, porque é tanta coisa que a gente vê, o mundo é Sim, esse caos que tá, e a rede social é esse lugar que você falou, que chega muita informação, é guerra, né, feminicídio, é tanta coisa que a gente vê, né? E realmente até a política, tudo isso vai deixando a gente vai sobrecarregando a gente, o emocional da gente, né? Fora as coisas que a gente tem que lidar desde a infância, enfim, toda essa bagagem de vida, né? Então, que importante que é trazer luz a esse assunto. Estou muito feliz a gente trocar essa ideia. Te desejo vida longa, caminhos abertos, desejo que esse best-seller venha logo aí, ó, porque com certeza vai ser milhões, milhares e milhões de livros vendidos aí por todo mundo. Eu acredito nisso também, a gente tem que esperançar, né? Vou deixar aqui aberto para você fazer as considerações finais, mas desde já, programa de portas abertas, muito sucesso, como eu falei, volte mais vezes. com certeza, estou aqui sempre disponível para falar sobre a minha vida, né? A saúde mental é a minha vida, faz parte da minha vida. Nossa, eu quero agradecer também a Aline Reis, que fez essa ponte para a gente, né? A Aline é uma querida, ela falou tão bem de você. Nossa, você tem que conhecer minha amiga, você tem que conhecer ela é incrível. Falei, caraca, eu tenho que conhecer. Amo. Eu tenho um convite, vem tomar um café aqui em casa, almoçar, ou melhor, vem tomar café, almoçar, jantar e vamos falar sobre saúde mental, porque o tempo passa muito rápido e saúde Bora. mental é muito bom. E assim, quem quiser parceria comigo, tá indo numa palestra numa escola, uma faculdade, ou algum evento, me chame. Eu sou uma pessoa acessível. Eu sou tão acessível porque eu falo tanto de saúde mental, para eu chegar nas pessoas, eu tenho que ser acessível. E a saúde mental tem que ser, assim como a saúde mental é acessível, eu também sou muito acessível. Kelton, são 3 pessoas. Bora lá! Não tem importância onde que é.
se eu falar para uma pessoa e ele entender o que é saúde mental, eu tô aqui. Quer até 100 pessoas, tá ótimo também, não tem diferença nenhuma. Porque o que eu quero trazer é a mensagem, eu não quero aparecer. Eu quero que os meus pacientes sejam vistos, que apareçam cada vez mais. Então, estou aberto a parcerias também. Eu sei que eu tenho muita coisa para poder percorrer e sozinho eu não consigo. É através de trocas, de ideias que eu vou aprender ainda mais. E eu preciso da sua ideia, da sua forma de pensar para poder amadurecer a minha forma de falar e de pensar também. Muito obrigado, muito obrigado. Que coisa linda! Amei o papo. Mais uma vez, obrigada também para a Aline Reis aí, adorei. Volta mais vezes, vamos combinar esse café. E vocês que estão assistindo a gente, você que é da área da educação, dos sindicatos, vocês que, né, enfim, da arte, da cultura, de todos os movimentos sociais populares. Bora otimizar, facilitar essas trocas, falar sobre saúde mental, vender esses livros para a gente ajudar a chegar aí a essa categoria de best-seller, porque eu acredito nisso, hein? Kelton, um abraço, obrigada mais uma vez, viu? Volte sempre. Tá, Esse beijo. foi mais um episódio do CT na Cultura, que é uma realização do Sindicato de Servidores Públicos da Ciência, Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial aqui em São José dos Campos. Continua nos acompanhando aqui nas redes sociais. As redes sociais do Kelton tá aqui na descrição desse vídeo. Vai lá fazer a lição de casa. Vejo vocês no próximo episódio. Te vejo em breve, Kelton. É nóis. Até Parabéns. mais, tchau. Obrigado.